Bom dia, amadas inteligências da Escola de Campeões, aprendendo a aprender. Prosseguindo com a leitura das narrativas da história de José do Egito, avançaremos para o tópico José conta quem é. Capítulo 45 do livro do Gênesis, Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. E eis que Judá suplica ao governador do Egito pela vida de Benjamim. Por favor, meu senhor, o nosso pai não vai aguentar. Ele morrerá se Benjamim não retornar são e salvo para os braços dele. Foi uma promessa que eu fiz. É Judá implorando pela liberdade de Benjamim ao governador do Egito, sem saber que o governador do Egito era José, o seu irmão. Eu peço ao Senhor, por favor, deixe que eu fique aqui no Egito como seu escravo e liberte Benjamim. Foi o que Judá disse ao governador vizir da economia do Egito. E José já não estava conseguindo mais se segurar de tanta emoção. José não conseguiu mais controlar a sua emoção diante dos seus empregados, de modo que gritou: "Saiam todos daqui! Saiam daqui!" Por isso, nenhum dos empregados estava ali quando José contou aos irmãos quem ele era. Ele começou a chorar tão alto que os egípcios ouviram e a notícia chegou até o palácio do rei Faraó. José disse aos irmãos, e José se manifesta para os seus irmãos: Eu sou José, vocês não estão me reconhecendo? Eu sou José. O meu pai ainda está vivo? Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam responder nada. E José disse: "Cheguem mais perto de mim, por favor, se acheguem." Eles chegaram e ele continuou: "Eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Já houve 2 anos de fome no mundo, e ainda haverá mais 5 anos em que ninguém vai preparar a terra, nem colher. Deus me enviou na frente de vocês a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei. Eu sou o vizir da terra do Egito, sou administrador da economia de toda a terra do Egito. Eu tomo conta do palácio do faraó e sou o governador vizir de toda a economia do Egito. Agora voltem depressa para casa e digam ao meu pai que o seu filho José manda-lhe dizer o seguinte: Deus me fez governador de todo o Egito. Venha me ver logo, não demore. O Senhor morará na região de Gósen e assim ficará perto de mim. O Senhor
os seus filhos, os seus netos, as suas ovelhas, as suas cabras, o seu gado e tudo o que é seu. A fome ainda vai durar mais 5 anos, e em Gósen eu darei mantimentos ao Senhor, à sua família e aos seus animais. Assim não lhes faltará nada. José continuou: todos vocês e Benjamim, o meu irmão, podem ver que sou eu mesmo, José, quem está falando. Contem ao meu pai como eu sou poderoso aqui na terra do Egito. Contem tudo o que têm visto. Vão depressa e tragam o meu pai para cá. José abraçou seu irmão Benjamim e começou a chorar. Começou a chorar copiosamente. Choro de alegria. E, abraçado com José, Benjamim também chorou. Então, ainda chorando, José abraçou e beijou cada um dos seus irmãos. Depois disso, os irmãos começaram a falar com ele. A notícia de que os irmãos de José tinham vindo chegou até ao palácio do rei do Egito. E ele e os seus servidores ficaram muito contentes com isso. O rei do Egito disse a José: diga aos seus irmãos que carreguem os animais e voltem para a terra de Canaã. E me tragam o pai deles e as famílias deles. E me tragam o pai deles e as famílias deles. Eu lhes darei as melhores terras que há no Egito, e eles comerão o que este país produz de melhor. Que os seus irmãos levem daqui do Egito carretas para trazerem as mulheres, as crianças pequenas e também o pai deles. E não se preocupem por deixarem para trás as coisas que têm, pois o melhor que há na terra do Egito será deles. Tudo que a terra do Egito tem de melhor será da sua família, José. Pode mandar todos eles virem para cá. Os filhos de Jacó fizeram isso. José lhes deu carretas, como o rei havia mandado, e mantimento para a viagem. Também lhes deu roupas novas, mas a Benjamim deu 300 barras de prata e 5 mudas de roupas. Para o pai, José mandou 10 jumentos carregados das melhores coisas do Egito e 10 jumentos carregados de trigo, pão e outros mantimentos para a viagem. Os irmãos se despediram e, na hora de partir, José aconselhou: não briguem pelo caminho. Eu conheço muito bem vocês. Vocês são muito ávidos para a confusão. Não briguem pelo caminho. Eles saíram do Egito e, quando chegaram a Canaã, foram à casa de Jacó, o seu pai. Então lhe disseram: José está vivo, pai! José está vivo! E o Senhor nem tem noção do que ele é no Egito. Ele é o governador vizir de toda a terra do Egito. José está vivo e é o governador de todo o país do Egito. Jacó quase desmaiou e não podia acreditar. Porém, quando lhe contaram tudo o que José tinha dito e quando viu as carretas que havia mandado para levá-lo para o Egito, Jacó ficou muito animado e disse: já chega! O meu filho José ainda está vivo. Quero vê-lo antes de eu morrer. Amém. Glórias a Deus e aleluias.